Taurinos, bora falar de amor? O que é que vocês acham? Eu acho bem, a mim parece-me bem, vocês. Vamos tentar perceber qual é a mensagem divina no setor amoroso para vocês para abril. Taurinos, signo do elemento terra. É uma leitura coletiva, portanto, é sempre bom lembrar que não irá ressoar com toda a gente, de qualquer forma. Fica à vontade para extrair daqui o melhor para si, o que for para si. O que não ressoar, o que não fizer sentido, descarte, liberte, entregue ao universo e siga tranquilamente o seu caminho, desapegado de qualquer tipo de situação que não seja relevante, não é? Vamos dar importância àquilo que de facto tem importância. Tolerância, tolerância. A tolerância vem aqui representada pela Frida. A Frida era uma mulher, foi uma mulher que lutou pela liberdade, pelos direitos iguais, não é? Entre homem e mulher. Acabou por revolucionar aqui um pouco na história, não é? E de tal forma que ficou lembrada, irá ser lembrada pelas suas poesias também, pelas suas escritas, pelas suas reflexões muito envolvidas no seu relacionamento com o marido, não é? Muito falava de amor, muito falava de escassez, mas principalmente de amor incondicional. Era uma mulher que a mim dá-me a ideia que foi uma mulher que sofreu bastante, sofreu calada muitas vezes, mas sempre lutou pelos direitos iguais, não é? Pelo poder da palavra, não é? Da comunicação, ela poder dar voz àquilo que era o seu pensamento, era o seu sentimento, portanto, de uma forma muito ousada, porque na altura talvez não, na altura as mulheres eram mais submissas, calavam-se muitas vezes e não se expunham, não é? Porque era mal visto pela sociedade machista na altura, não é? A mulher quase que não tinha voz, não tinha poder de decisão, não era somente feita para estar em casa, para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, para fazer as lides domésticas e pouco mais. E esta mulher veio revolucionar a história, esta mulher veio mostrar-se ao mundo. Há fotografias dela até um pouco ousadas, não é? E ela quis ser aceite. Não há força, não foi com força, foi de facto com muita sublimidade. Ela conseguiu penetrar de alguma forma a mentalidade coletiva, o pensamento coletivo, não é? O preconceito coletivo. E quebrou aqui alguns tabus, alguns padrões limitantes. Com tolerância, com muita calma, com muita delicadez, com muita nobreza. Mas eu sinto aqui uma energia de sofrimento, de intensidade, de profundidade. Temos aqui o 44. 44 remete-nos ao número 8. 8 é a casa de Escorpião, e Escorpião tem sempre aquele lado mais profundo.
Eu estou-me a arrepiar toda. Mais profundo, mais secreto, não é? Muitos mistérios, muitas coisas ocultas, e há aqui muita coisa dentro de vocês que eu sinto que ganha vida aos poucos, ganha vida, e vocês precisam falar ao mundo, mostrar ao mundo aquilo que vocês são, quem vocês são, sem medos, sem receios de acusações ou comentários, sem receio de nada. Vocês precisam mostrar a vossa verdadeira essência, aquilo que vocês são, com segurança, com confiança, porque esta mulher era bastante segura e confiante. Ela tinha conhecimento e consciência de quem ela era, portanto, logo aí já faz uma grande diferença. O Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas é o mensageiro, é a comunicação, é o pensamento, e eu, como estava a dizer ainda há pouco, há aqui uma vontade de facto de expressar o que vai dentro de vocês, os sentimentos mais profundos, aqueles que vocês não revelam a ninguém, que vocês escondem, que vocês tentam encobrir, que tentam não sentir muitas vezes. Há aqui uma necessidade de você comunicar, de você falar, mas você não se sente preparado. O Pajem é um pouco imaturo, tem uma energia um pouco imatura, ainda não está preparado para o fazer, mas há esta ideia, há esta vontade, há este pensamento, há este foco de querer comunicar algo, mas há falta de confiança. No fundo, eu sinto aqui uma falta de confiança em si próprio. Você precisa olhar para si, para o seu reflexo, entender o porquê de certos bloqueios, certos certos porquês, não é? Você precisa mergulhar fundo de si e entender o que está na raiz do problema. Os amantes falam de escolhas, portanto, vocês querem talvez se aventurar num relacionamento. Existem aqui almas gêmeas, os enamorados falam de almas gêmeas, mas é engraçado, eu estou a ouvir agora que muitas vezes há almas gêmeas que não estão destinadas a ficarem juntas neste plano material. E isto porquê? Porque eles precisam entender que não podem depender um do outro, não podem se cingir só àquela pessoa. Eles têm que aprender a estar consigo mesmo, têm que aprender e têm que seguir o seu processo individual para depois conseguirem estar com a outra pessoa. E muitos vêm cá, muitos desses relacionamentos kármicos vêm cá para aprender isso mesmo, e são obrigados a se separar para então perceberem que precisam seguir em frente. Primeiramente precisam seguir sozinhos, e tudo que é excesso, tudo que é extremo, não é? No sentido em que você não vê mais nada a não ser aquela pessoa, você não faz mais nada a não ser pensar naquela pessoa, você não quer mais nada a não ser aquela pessoa, e vive quase como numa obsessão de estar com aquela pessoa, porque almas gêmeas estão conectadas e há de facto um grande poder atrativo, uma grande conexão que vos puxa naquela direção, mas o que vocês vêm cá aprender, acima de tudo, é a conhecerem-se a vocês próprios, primeiramente, para depois poderem estar com outra pessoa. Você precisa olhar primeiro para si, para depois poder olhar para o outro.
Você precisa se conhecer inteiramente. Enquanto você está focado no outro, você dispersa a sua energia de si próprio e esquece-se muitas vezes de si próprio. E aqui o importante neste momento é você olhar para si e amar incondicionalmente. Como a Frida falava, não é? O amor incondicional. Ainda que o marido, talvez, em alguns poemas eu sinto e senti quando li, que talvez o marido não fosse tão presente, que talvez o marido também, como era habitual naquela altura, o homem tinha mais do que uma mulher, não é? Mais do que um relacionamento afetivo, tinha casos extraconjugais e esta mulher sofria um pouco em silêncio no sentido em que consentia e aceitava, mas acima de tudo existia o amor incondicional. Havia muita entrega, muita dedicação, muito amor, ainda que o marido não correspondesse às expectativas dela. Vocês estão na dúvida, vocês não sabem como pensar, como agir, vocês não sabem o que fazer, vocês estão aqui meio perdidos, vocês estão bloqueados porque de facto há uma decisão a tomar e hesitam. Eu sinto aqui que há esta ideia, há esta vontade de comunicar algo, fazer algo, mas estas dúvidas todas, estes anseios e hesitações acabam por bloquear, você não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, não sabe como agir, não sabe o que escolher, que caminho escolher, e eu vejo um pouco disto. E isto está relacionado com o quê? Está relacionado com vocês mesmos. Com vocês. Eu sinto que muitos taurinos podem ter vivido durante muitos anos esquecido de si próprio e a não querer ver muitas coisas em si mesmo, não é? E tentando encontrar sempre formas de fugir desse confronto direto consigo mesmo. E eu acho que neste momento é a hora de você mergulhar fundo dentro de si, como eu já tinha referido, e trazer para a sua superfície, para o seu consciente, aquilo que o impede de seguir adiante. Vejo aqui alguns também à espera de uma comunicação ou de comunicação. Vocês precisam mudar a forma como vocês estão habituados a pensar e a ver as coisas. Vocês precisam mudar aqui algum padrão. Eu sinto aqui que vocês precisam ter força, usar a vossa maior força é o amor. De facto, não é força bruta, não é agressividade, não é impulsividade, não é a obrigação, não é nada disso. É o amor mesmo. E você precisa se tratar com mais gentileza, com mais respeito, tentar conhecer-se aqui mais a fundo, porque eu acho que vocês não se conhecem. Eu aconselho a vocês escreverem também. É muito bom, é uma terapia. Para mim faz todo sentido e dá excelentes resultados. Eu quando estou numa fase mais conturbada, eu adoro escrever, adoro ler, adoro poesia e portanto, ainda que você não saiba fazer um poema, eu também não sei, você pega num papel, você fica ali consigo próprio e começa a escrever e aquilo começa a fluir e não naquele momento, mas mais tarde você pega naquele texto, você lê e consegue perceber muitas coisas que estão dentro de si que passam despercebidas muitas vezes porque são pensamentos que
se esvaem e muitas vezes você até nem se lembra do que pensou ontem. E se você deixar isso registado num diário, num caderno, num livro, num papel, você consegue depois mais tarde fazer uma retrospectiva e ver muitas coisas que até então você desconhecia em si. E é este o conselho para vocês, taurinos. Eu espero ter ajudado. Um beijinho muito grande. Fiquem bem. Tudo bom.